Vamos lá? Mais um momento aqui, tá? Uma dica para a primeira fase do exame de ordem, banca FGV. Nós temos aqui um tema relacionado ao regime patrimonial de bens. Vocês sabem que o regime que a gente entende que é o regime supletório, o regime legal, o regime tradicional, é o regime da comunhão parcial de bens. E que ao lado desse regime existem outras opções. Nós temos a comunhão universal de bens, nós temos a separação convencional de bens, ok? A participação final nos aquestos e a separação obrigatória ou legal de bens. É sobre essa separação que eu quero tratar com vocês, tá? A separação obrigatória ou legal de bens, ela está prevista no artigo 1641 do Código Civil. Primeira observação ou pontuação que eu faço. Raquel, um casal que se casa no regime da separação obrigatória de bens, ele precisa fazer pacto antinupcial? Não, não precisa porque o regime é imposto o quê? Por lei. Agora, se esse casal está junto, tá? E esse casal, porventura, quer vender, um dos dois quer vender algum bem, será que precisa da outorga conjugal do outro? E a resposta é sim. Por quê, gente? Porque nos termos do artigo 1647 do Código Civil, a outorga, ela só vai ser dispensada nos casos de separação absoluta, que é a separação convencional de bens. Não é essa separação obrigatória ou legal de bens, certo? Então, o artigo 1641, ele traz algumas hipóteses. Por exemplo, ele fala no inciso 1º que deverá ser esse regime quando o casal se casar em inobservância das causas suspensivas do casamento, lá do 1523. O inciso 2, extremamente criticado, ele fala que esse regime também será obrigatório nos casos em que, no momento da celebração do casamento, um dos dois contar com mais de 70 anos. Tá? Então esse dispositivo extremamente criticado, inclusive há sugestão por parte lá dos enunciados das jornadas de direito civil, tá? Sugestão de declaração da sua inconstitucionalidade, mas que ainda não aconteceu, tá? Depois disso, inciso 3º, aquelas pessoas que de alguma maneira precisam de autorização judicial para casar. Então, se a pessoa precisa de autorização judicial para casar, exemplo, uma pessoa que é menor de 16 anos, que é a idade núbio hoje no Brasil, então essa pessoa ela vai casar no regime necessariamente da separação obrigatória de bens. Tá? Raquel, mas e aí? A pessoa se casou nesse regime, ela não queria, ela foi obrigada por lei. Será que esse regime não prejudica? Porque às vezes, imagina, né? Aquele caso dos 70 anos de idade, tá? A pessoa casou, né, a mais velha, às vezes se casa com a pessoa mais nova, não pode escolher o regime. E aí, imagina, esse casal, tá? O marido, que era mais velho, já tinha todo um patrimônio. Ele, às vezes, gente, não adquiriu nada durante o casamento com essa novinha. Mas pode ser também que ele tenha adquirido patrimônio e colocado no nome dele, tá? Então ele adquiriu e ele colocou no nome dele. Nesse caso, gente, para poder mitigar um pouco, tá? O radicalismo desse regime que é imposto por lei, nós temos uma súmula que incide, tá? É a súmula 377 do STF. Essa súmula diz o seguinte, que aqueles bens adquiridos onerosamente durante o casamento presumem-se dos dois. E aí nem é preciso provar o esforço comum do outro. Tá? Então, é como se eu mitigasse essa separação obrigatória e, por alguns instantes, eu utilizasse as regras da comunhão parcial de bens. Então, fiquem atentos. O entendimento hoje predominante no STJ, tá? É no seguinte sentido, eu vou aplicar sim a súmula 377 do Supremo nesses casos de separação obrigatória ou legal de bens, tá? E aí a gente presume o esforço comum dos dois na aquisição de bens que foram adquiridos onerosamente durante o casamento, durante a sociedade conjugal. Beleza? Vem comigo na tela. Olha o que nós temos sobre o assunto. Artigo 1641, eu disse, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, tá? 2, a gente já viu, inclusive, que nessa hipótese 1, eu posso, ainda na época da celebração, na verdade, na época da habilitação para o casamento, pedir o afastamento da aplicação desse artigo, demonstrando que não há prejuízo para terceiros, e aí o juiz me autorizar a casar em regime diverso, tá? 2,
pessoa maior de 70 anos. Antes, tá? Era 60, ok? Mas em 2010 houve alteração aqui do Código Civil e aí eles colocaram 70 anos, mas ainda assim é um dispositivo extremamente criticado. E 3, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. O que vocês não podem esquecer? É do artigo 1639 do Código Civil também. É lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprover. Essa é a regra geral. Então eu coloco aqui, ó, RG. Essa é a regra geral. Parágrafo 1º. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Então, o regime de bens, ele passa a produzir efeitos, estou falando do plano da eficácia, a partir da celebração do casamento, tá? Parágrafo 2º. É admissível alterar o regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, tá? Apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Então, aqui fala-se em mutabilidade, né? O princípio da mutabilidade motivada do regime de bens. Então, nas hipóteses 1 e 3, é possível, tá? Que o casal opte por alterar esse regime, tá? Desde que, né, haja uma motivação mínima e aí um procedimento especial de jurisdição voluntária, atualmente previsto no artigo 734 do novo CPC. Ok? Raquel, é possível que o casal também peça para o magistrado a alteração do regime, no caso da idade, tá? Gente, aqui, tá? O entendimento majoritário da doutrina é de que não, que a alteração seria possível nas hipóteses 1 e 3. Tá? Na 2 não, mas já há entendimentos doutrinários em sentido contrário também, tá? Inclusive pugnando pela inconstitucionalidade, dizendo, olha, a pessoa com 70 anos no Brasil, gente, a estimativa de vida, segundo dados aí do IBGE, cada vez mais aumentando, a pessoa com 70 anos é um garotão, né? É uma tia, né? Uma tiazona, tá? Então, na verdade, não tem justificativa dessa pessoa não poder escolher o regime. Aí você vem com aquele papinho pra cima de mim, tá? Ah, não, Raquel, mas às vezes a gente tá tentando proteger aquele senhorzinho lá do golpe, da novinha. Gente, não vem você com esse papinho que tá querendo proteger a pessoa que vai casar. Você tá querendo proteger a sua legítima, a sua herança, tá? Que ainda nem foi recebida porque a pessoa nem morreu ainda. Então, na minha perspectiva, tá? Eu sigo aí o pessoal do IBDFAN e defendo também que esse dispositivo ele não foi recepcionado pela Constituição, tá? E que ele é ofensivo, principalmente à dignidade da pessoa humana, tá? Mas, como eu disse pra vocês, enquanto isso não é declarado oficialmente, tá? Esse dispositivo ainda está em pleno vigor. Certinho? Então fica aí a dica, artigo 1641, fala sobre regime da separação obrigatória ou legal de bens e esse dispositivo, tá? Ele é mitigado pela súmula 377 do Supremo, aplicável nessas hipóteses específicas. Quer saber mais? Então vem comigo e com a nossa equipe para o Gran Curso Online, a aprovação garantida.